Hoje a gente inicia o primeiro SonoraCast, o podcast da Sonora Ambiense, e nós temos a honra de receber no primeiro podcast da Sonora Ambiense o nosso amigo Davi. Davi da Som Maior, e eu tenho uma colinha aqui para não esquecer nenhum detalhe desse currículo que é impecável. O Davi, ele é gerente comercial da Piero Infinity Control, há mais de 10 anos trabalhando com automação residencial e corporativa. E ele é engenheiro eletricista de formação e vem desempenhando um papel importantíssimo dentro do cenário nacional no quesito de automação de alto padrão. Então, Davi, seja muito bem-vindo. Eu espero que a gente tenha um momento muito agradável aqui. A gente esperou para iniciar esse programa de podcast aqui no nosso showroom em Cascavel, e nada melhor do que ter você aqui como especialista, né, da Som Maior, Piero, e também para iniciar esse marco que eu tenho certeza que vai ajudar muitos e muitos clientes e amigos a entender esse mundo da tecnologia. Davi, seja bem-vindo. Rafael, obrigado, cara. Boa noite, né? E agradeço muito o convite. Pra gente é um prazer estar aqui. Obrigado pela introdução aí também, né, cara? Às vezes até dá uma enxadinha ali, né, cara? Mas É bom, né, Davi? importante. A gente tem que se ajudar, né, amigão? Isso, tá certo, cara, tá certo. Não, mas realmente, cara, é um papel que a gente tem desempenhado há algum tempo, né? E tem buscado, né? Cada vez fazer o nosso mercado crescer e crescer de uma maneira que seja legal, né, cara? Que seja bacana para o cliente, seja bacana para você, nosso revendedor, né? Porque a gente tem essa visão de que, cara, a gente tem muito hoje para entregar com a tecnologia, né? Mas como que a gente faz isso realmente ter valor para o cliente final, né? Então, acho que nosso papo hoje vai ser muito sobre isso, né? Com certeza. Ô, Davi, e a gente... hoje o Davi, né, para quem não sabe, ele tá 80%, Davi? 80%, porque ele tá hoje com um probleminha na perna dele, mas a gente já visitou algumas construtoras aí, né? E eu, assim, a gente tem vários assuntos. Hoje o nosso foco é automação e não tem como a gente falar de Piero sem falar de Som Maior, e também sobre áudio e vídeo, né? Em algum momento a gente vai tocar nesse assunto. Mas assim, a primeira coisa que eu queria destacar hoje, para a gente desmistificar para as pessoas, né? Cara, qual é a diferença de uma automação, e aí vamos lá, entre aspas, né? De uma automação cabeada e de uma automação sem fio. E aí já vai o spoiler, não existe automação sem fio, porque em algum momento tem fio, né? É que em algum pedaço ali a gente tem uma comunicação que ela é sem fio, né? E hoje em dia também tem a questão aí dos equipamentos do yourself, que nós temos equipamentos de R$ 100 e equipamentos de R$ 2.000 que fazem, entre aspas, a mesma coisa. E aí é óbvio, né? As pessoas, elas não têm esse conhecimento, elas não entendem o que está acontecendo. E muitas vezes, Davi, e aí eu abro esse parênteses aqui para a gente pensar o seguinte, gente, quando a gente fala de casa, de residência, a gente está falando do nosso porto seguro, a gente está falando do lugar onde a gente encontra a nossa família, onde a gente tem os momentos familiares, a gente só convida pessoas que a gente realmente ama e gosta para nos visitar, para fazer um almoço de domingo, à noite. Então, assim, sempre quando... E aí não tem pessoa, né? Independente da conta bancária, todo mundo que vai comprar algo para sua casa, a pessoa pensa em algo que seja melhor. Isso é inevitável. Ninguém quer comprar um negócio e pensar assim, cara, eu quero comprar um negócio que me dê problema. Eu quero comprar um negócio que seja ruim. Ninguém sai de casa com esse pensamento, entendeu? Só que o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, elas se deparam com isso e elas ficam inseguras. E aí, também um outro ponto que é muito importante por que um produto de R$ 100 e um produto de R$ 2.000 que, entre aspas, faz a mesma coisa, então esse de 2.000 não está me passando para trás? Que é um sentimento também. A pessoa, ela não quer comprar o de menos, mas ela também não quer ser lograda, né? Sim, exato. Não quer sentir que pagou mais do que vale o produto, né? Pois bem, é isso. E aí, o que a gente sente na ponta, e a gente já conversou sobre isso, é que as pessoas, elas têm essa insegurança, Exato. né? Então, primeira coisa, qual é essa diferença desses dois sistemas? Olha, eu diria, Rafael, que
a principal diferença, né, é justamente a questão de confiabilidade, né? Então, ah, quando a gente fala de automação, o mínimo que a automação tem que entregar, ela está funcionando, né? 100% em todo tempo, em todo momento, né? E funcionando no longo prazo também. Porque, por exemplo, a gente pega um produto ali, como você falou, um produto de R$ 100, R$ 200, você compra, sei lá, né, uma plataforma digital, aí você compra na A internet, busca né? do Paraguai, né? Ou Que busca do Paraguai. acontece muito isso. Exato, exato. É um produto que ele não é feito para ser um bem durável, né? Ele é um produto feito para durar ali 1 ano, 1 ano e meio, 2, e você ter uma recorrência de compra dele, né? Porque ele vai dar problema, ele vai desconectar, vai queimar. Pô, quando você tá falando da iluminação, como você comentou, né? Cara, do lugar onde você recebe a tua família, onde você recebe teus amigos, cara, onde você, né, fez ali o teu espaço, cara, né? Você investiu o teu tempo, o teu dinheiro para construir a tua casa, cara, você não quer ficar sem luz. Você não quer que, pô, hora você aperta o botão funciona, uma hora, outra hora não funciona, né? Então, essa é a grande diferença, né? O que a Piero se propõe a fazer é que você compre uma automação onde, cara, eu comprei e daqui a 5, 10, 15, 20 anos, essa automação tá lá, tá funcionando, ela é robusta, né? Cara, se daqui a 10, 15, 20 anos você quiser fazer um upgrade, né, a gente vai estar aqui, né? Os produtos são os mesmos já há mais de 15, 20 anos, inclusive, né? Em relação a equipamentos. Então, ele é um produto perene, né? Não é um produto que, pô, hoje usa o protocolo Zigbee, amanhã é Z-Wave, daqui a pouco é Wi-Fi, daqui a pouco começa a dar interferência, aí você já não sabe mais nem que protocolo que tá usando, né? Então, é muito diferente, né? Muito diferente a filosofia, né? Cara, eu vou te falar assim, ó, que o que é mais difícil, aí independentemente de qualquer produto que seja sem fio, né? E aí, aqui na Sonora a gente faz instalação de auditórios, de igrejas, né? E aí usa-se muitos microfones sem fio. E, cara, por mais que você pegue um microfone Shure com uma frequência homologada pela Anatel, algo que tem procedência, mesmo assim você tá passível de você ter um problema de comunicação, né? Vai depender da região onde está sendo aplicado isso, vai depender do que está em volta. Então, às vezes, o que acontece, né? Você coloca lá um equipamento sem fio num ambiente e hoje ele está funcionando muito bem. Mas aí o teu vizinho coloca algo que esteja numa frequência muito próxima ou começa realmente a congestionar, né? E daqui a pouco para de funcionar. Então, assim, é algo que, bem, vamos falar ali que o ponto principal, a confiabilidade. Exato. Eu sempre comento, né? Ambiente de radiofrequência, cara, você não controla, né? Você não sabe o que vai estar ao teu redor. Até pro pessoal lá de São Paulo, eu sempre gosto de brincar, né? Eu falo, cara, vai tentar usar teu GPS na Avenida Paulista. Ele vai te jogar uma quadra pra frente, no outro lado da rua, A entendeu? Avenida Paulista é completa. Exato. Por quê? Porque o ambiente de radiofrequência tá tão saturado que, cara, nem o GPS não funciona. Às vezes até o 4G ali dá um problema e tal. A gente tem um cliente lá e aconteceu com o microfone, assim. Tinha um microfone top lá, cara. Tava assim, a 6 metros de distância. Tava picotando, cara. Então, assim, meu, era um produto para funcionar a 100 metros de distância. Então, para você ver, assim, como. E aí você vai fazer o quê? Né? Agora você imagina isso aí na sua casa, né? Exato. Então, acho que o primeiro ponto aí, então, das grandes diferenças é confiabilidade. Tá? Confiabilidade, Principalmente na comunicação dos sistemas. E quais outras características que você acha, assim, que também são as principais diferenças? Segundo é até onde a tua automação consegue chegar, né? Então, se você pega essas marcas aí que você consegue comprar na internet hoje, né? Sei lá, até trazer da China, alguns produtinhos, cara, você vai comprar uma marca ali que você controla a iluminação, uma outra que você vai controlar uma TV, a outra controla o ar-condicionado, né? Mas você nunca vai ter uma solução completa para controlar tudo que a tua casa tem, né? Então, pô, o que que eu quero ter da minha automação? Eu quero ter uma solução onde, cara, iluminação, persiana, áudio e vídeo, sei lá, minha piscina, entendeu? Ar-condicionado, né? Enfim, todas as soluções que eu tenho na minha casa, eu quero que esteja unificado em um único aplicativo, né? E essa é a grande diferença, né? Você não tem várias interfaces ali, não. Eu tenho uma marca, né? A mesma marca que tem o software, tem os equipamentos, tem o cabeamento, né? Tem toda a solução.
Então não tô fazendo um Frankenstein ali de pegar 2, 3, 4 coisas diferentes e tentar fazer elas funcionarem juntas. E a gente vê isso acontecer muito, né, cara? É, bastante, cara. Infelizmente, né, a gente já teve, a Piero já teve vários cases, mas a gente aqui na Sonora já teve também, assim, de situações que o cliente ele vem, às vezes ele no momento, né, talvez não entende ou não pode financeiramente, e ele aposta numa solução low cost, né, de baixo custo. E ela tem um alto impacto, é baixo custo, mas alto impacto, né, na sua serenidade, porque ele vai te incomodar e muito. Sim. Então, assim, eu acho que é, essa parte da confiabilidade e da integração são dois pontos fundamentais que fazem com que os equipamentos eles acabem funcionando da maneira que deveriam, né? Até acho que para contribuir, né, Davi, eu vou falar um papo que a gente estava conversando hoje, né? Assim, para quem já teve a oportunidade de viajar para o exterior, né, é inegável que os produtos, na sua grande maioria, por exemplo, que você encontra nos Estados Unidos ou você encontra nos países da Europa, eles são produtos de melhor qualidade, né? Isso é um consenso, né? Não sou eu que estou inventando isso, e seja qual for, tênis, material eletrônico e etc, né? E a automação no Brasil, ela é algo que ela nos últimos anos ela vem crescendo, não é algo novo, mas ela vem ganhando, né? E ganhando espaço, né? Ela vem ganhando espaço cada vez mais, né? Ainda mais em empreendimentos de alto padrão. Mas o que a gente acaba, vamos dizer assim, entendendo é que, por exemplo, nos Estados Unidos a automação ela já está presente nas casas por muito mais tempo. E aí, por causa que os produtos lá têm menos imposto, né? Várias questões, mas o fato é que eles usam a automação há mais tempo que nós. Sim. E aí, Mercado Davi, mais maduro, né? um mercado mais maduro. E aí, Davi, fazendo uma pesquisa rápida, né, a gente pode constatar que as casas que estão há 20 anos funcionando no sistema de automação, que não é igual aos de hoje, mas assim, para a época era muito bom, são todos sistemas cabeados, sistemas consolidados, com uma nada sem fio. Então, você vê que uma premissa que acontece nos países de primeiro mundo, ela precisa ser aplicada aqui, né? E aí, infelizmente, a gente sabe que o Brasil e a América Latina, na sua grande maioria, ela é o refúgio do mundo, Uhum. O infelizmente. que não dá certo lá fora, eles tentam empurrar pra nós aqui. Tanto que assim, Bastante. a gente sabe que a maioria dos equipamentos que tem no Paraguai são equipamentos remanufaturados, né? Então tem uma série de problemas, Marcas que não assim. tiveram aceitação lá fora, né? Joga pra lá, Ah, porque ali eles compram tudo, isso. né? É. E aí, cara, eu percebo que isso influencia muito, né? E aí, cara, tá tudo bem o cara que ele é o professor Pardal e ele entende um pouquinho de alguma e outra coisa, e ele vê um tutorial no YouTube e ele compra um módulozinho de R$ 200 e ele mesmo instala na casa dele. E Por porque quê? depois a dor de cabeça vai ser dele. Porque é dele, então tá tudo A bem, dor de cabeça né? dele. Ele vai lá, ele vai Só. trocar, ele vai comprar outro, tá tudo certo. O problema que eu vejo, né, e a gente enxerga isso acontecendo, infelizmente, é que as pessoas acabam pegando isso e colocando na casa dos clientes, Exato. Como né? se fosse uma automação profissional. Como se fosse uma automação profissional. E aí, Davi, é um slogan que a gente tem aqui na Sonora Ambiense, que é áudio, vídeo e automação de verdade. Perfeito. Daí as pessoas me perguntam, mas por que de verdade? Até na nossa van a gente colocou assim, áudio, vídeo e automação de verdade. Aí a galera fica, mas o que é esse de verdade aí? Eu falo, cara, porque isso é uma coisa que eu não paro de falar. Porque aquilo que a gente entrega é de verdade. A nossa sala de cinema aqui é animal, né? Sistema BW, projetor Cintiq, amplificação NAD, cabeamento AudioQuest. Cara, o cara chega e olha pra mim assim, não, o meu amigo tem um igual. Aí o cara senta. Ou eu tenho um igual lá na minha casa. O cara senta e aí ele, cara, Nunca mas o vi meu isso, não né? toca assim, cara. O que que tu fez de diferente? Uhum. E aí sim, tem equipamento? Tem, mas tem prestação de serviço em cima disso. Exato. Porque tem uma coisa que a galera não sabe, mas a gente tem que sintonizar as caixas, né? Exatamente. E aí a gente já tem um know-how de muitos anos, mas claro que também tem uma expertise que a Som Maior também nos passou por ser uma revenda exclusiva aqui. Então, mas esse aqui é um assunto para daqui a pouco, né? Eu acredito que
essa parte de automação, então, cabeada e sem fio, acho que talvez um terceiro ponto, Davi, que eu gostaria que você comentasse, até para desmistificar de vez isso, é a parte de cabeamento. Então, assim, se eu não tenho uma confiabilidade no sem fio, Uhum. qualquer fio vai me dar uma confiabilidade? Não, também não é assim que funciona, né? Então, a gente, por exemplo, usa hoje dentro da linha da Piero um protocolo que se chama RS485, né? O protocolo RS485 ele já vem da indústria, uns 50, 60 anos, ah, e é um protocolo que eu gosto de comentar o seguinte, né? Se a indústria está usando há 50, 60, 70 anos esse protocolo, é porque é bom, é porque é robusto, é rápido, né? Ele é responsivo. Então, hoje a gente consegue ser acessível ao ponto de trazer a confiabilidade da indústria para dentro da tua casa, né? Para dentro da tua residência. Ao mesmo tempo em que a gente consegue também ter uma interface amigável, uma interface que, pô, simplifica a tua vida, né? Porque no fim das contas é isso que a automação tem que fazer, simplificar a tua vida, né? Te trazer mais comodidade. Não tem que eu falo brincando assim, ó, não precisa dar cambalhota, não precisa dar pirueta e tal, né? Às vezes o cara fala, pô, um botão que faz tudo, a tua casa vai saber o que que você quer. Não, você sabe o que que você quer, né? A questão é que eu quero comandar a minha casa de uma maneira que seja fácil para mim, né? Então eu quero usar meu som ambiente, minha iluminação, minhas persianas, sabendo que vai funcionar, sabendo que vai ser confiável, né? E de uma maneira que para mim seja simples, né? Então, voltando ali ao tema do cabeado, o cabeado ele te traz isso, né? Ele te traz essa confiabilidade, te traz responsividade, mas tem que ser um cabeamento que ele já vai ser pensado lá na tua fase de projeto. Então, às vezes o pessoal até, talvez uma outra pergunta que a gente ia entrar um pouquinho mais para frente, mas em que momento eu tenho que decidir pela automação na minha obra? O ideal é que você decida pela automação já na fase de projeto, né? Antes de fazer o elétrico, porque se a gente entra depois do Exatamente, elétrico pronto, exatamente. o elétrico tem que revisar. Exatamente, ele tem que ser adequado. Então, até porque quando a gente faz o projeto, já faz a concepção do projeto de automação lá no início da obra, né, no início do teu projeto, pô, você economiza em tudo, né? Você economiza em infraestrutura, economiza em cabeamento, não tem retrabalho com o projetista, né? Então, é o mais adequado. Acho que uma coisa também, Davi, que cabe aqui falar, que você já falou sobre o projeto, é cabe a quem fazer o projeto de automação? Ao arquiteto ou à empresa de automação? A empresa de automação, 100%, Então, meu 100%. amigo arquiteto, olha aqui. Se alguém falou que você tem que fazer o projeto, tá errado. Porque o que que acontece? Não é tua dor de cabeça, não, tá? Não é só dor, você já tem outro. Não, você já tem outro, você já tem vários, né? Deixa isso daí pro Rafa aí. Porque o que que acontece, né, Davi? A gente já escutou isso. Ah, vocês fazem o projeto? Não, porque o pessoal falou que quem tinha que fazer o projeto somos nós, mas a gente nem sabe o que tem que fazer. Óbvio, porque quem é o especialista da automação somos nós, né? E aí, Davi, eu queria que você tocasse, talvez, essa é uma parte um pouco mais técnica, mas eu acho que cabe aqui, porque a gente tem pessoas que estão ali entendendo o que é automação, mas nós temos pessoas que são parceiros aqui da Sonora, que são os arquitetos, que são as construtoras, que são os engenheiros, e eles estão mergulhando nesse ambiente. E aí, o que a gente vê que muitas vezes, então tem que cabear. Não, mas esse aqui é um sistema cabeado. E daí a gente começa a ver os Frankenstein por aí, né? Então, assim, hoje nós temos vários tipos de cabeamentos, né? Categoria, que são os cabos de rede. E, cara, eu vejo muito cabo Cat5 em obra, cara. Ainda, né? Tá. Ainda, né? Ainda, né? Ainda. Uhum. E aí, se você puder até explanar, né, um pouquinho assim de. Nós estamos pensando. Hoje um projeto, né, ainda mais um de alto padrão, ele está pensando na perenidade Quem tá comprando daquela casa. empreendimento, quem tá comprando esse empreendimento não tá comprando ele para durar 2, 3, 5 anos. Ele tá comprando para durar 30 anos, para ser um empreendimento da vida dele. Pois bem, então se a gente parar para pensar o seguinte, a tecnologia, será que ela vai avançar? Não é será, né? Com certeza. A questão é quando e quanto, né? Quando e quanto? Aí, por exemplo, vamos pensar 10 anos atrás. Qual que era o padrão de internet que se tinha nas casas? 10 mega?
Será que era 10 mega? Acho que era por Acho que aí. 10 mega era o top. Acho que era o top, já. Era o top. Mas antes disso até era 1 mega, 2 mega. Nossa, você tava trafegando. Porque a internet também não tinha vídeo 4K, Sim. né? E é um ecossistema que cresce. Tudo cresce. Não é só a velocidade da internet. O conteúdo da internet também cresce. Exato, exato. Então, passou-se 10 anos, né? Talvez um pouco mais, mas vamos dizer ali 10 anos. E hoje nós temos planos de internet de 1 giga. né? 1000 megas, né? 1000 megas. Cara, não temos dúvida que daqui 5, 10 anos a internet que eles vão entregar vai ser de 10 GB. Exato. E aí, se eu coloco um cabo Cat5, Não, eu, imagina. eu já não trafego hoje. Ele já tá atrasado, ele já tá É. atrasado pros dias de hoje, né? Então, você que é o engenheiro da mesa, acho que comente aí se quiser falar algumas coisas um pouco mais técnicas, acho que é legal, até como respaldo, né, pro pessoal. Uhum. Eu diria assim, ó, não aceite, cara, não aceite, porque como o Rafa comentou, cara, se eu passar um cabo categoria 5 hoje, eu já tô defasado em relação ao que é o momento de hoje. Ah, mas aí o cara vai falar, mas isso aqui é para um IR, pro ar-condicionado. E aí, você responde o quê? Cara, mas não é só a questão do dado que tá trafegando ali dentro, mas a confiabilidade do cabo também, né? A E a gente tem cabos durabilidade. hoje, a durabilidade, exato. Então, um cabo categoria 5, cara, ele tem uma durabilidade muito inferior, né? Então, se o cara puxar, por exemplo, né, um pouquinho mais de força ali, ele já arrebenta, né? Não vai trafegar dados, por exemplo, se de repente lá no futuro eu precisar utilizar esse cabo não para passar um dado de R, mas um dado, né, mais que ocupe mais banda e tal, também ele não vai ser o suficiente, né? Então, assim, tem que ter um nível acima, né? A gente está falando de preparar a infraestrutura, pô, depois você tem que abrir forro, passar cabo, fazer infraestrutura adicional, pô, Transtorno. transtorno, dor de cabeça, dor de cabeça. Então, hoje, qual seria a indicação? Cara, passar cabo categoria 6 ou até categoria 6A, que são os cabos que nós trabalhamos hoje, né? O cabo Cat 6A, ele é rated, né, para até 10 GB. Tá? Então, como você falou, cara, daqui a 5, 10 anos é a rede que a gente vai ter dentro de casa. Então você já tem toda a infraestrutura da tua casa pronta. Ah, mas pô, ao invés de, sei lá, 3 mil de cabeamento, eu vou gastar 5. Cara, mas é irrisório em relação a você ter que fazer uma reforma daqui a 5, 10 anos, entendeu? É um BOzinho que você fez no forro ali, o transtorno de sujar todos os teus móveis. Você ter que chamar o gesseiro, ter que chamar o cara da pintura. Cara, Tem que parar a tua casa para fazer isso. já valeu os R$ 2.000. E a gente fala justamente isso, né? Que inclusive a gente aprendeu com vocês, né? E é legal até comentar, né? A Pier é uma marca de automação que não se fecha apenas na automação, mas tem toda a parte de rede, tanto de APs, de áudio e vídeo. Então é uma marca pensada completamente para entregar essa confiabilidade. A Pier, até é bacana comentar um pouquinho da nossa história, né? A Pier, ela surgiu há 8 anos atrás, com o propósito de entregar soluções, né? Então, a gente é importador e distribuidor no Brasil, a Som Maior, há 42 anos, e com relação a essa parte de tecnologia, né, de automação, distribuição de áudio e vídeo, redes, a gente via que muitas vezes o que tinha no mercado lá fora não era o que nos atendia aqui, né? A gente brinca que, sei lá, o americano queria colocar turkey leg e Coca-Cola no café da manhã da gente, cara. E, pô, a gente quer pão na chapa e café com leite, né? Então, vamos entregar pão na chapa e café com leite para o nosso cliente, né? E nessa filosofia, então a gente foi criando essas soluções para atender o mercado interno com custo-benefício, né? Com aceitação de mercado, preço é importante, né? Claro. A gente não pode dizer que, não, vou fazer uma automação que custa 1 milhão numa casa, que também não faz sentido, né? Mas principalmente tendo a leitura do mercado de, cara, o que realmente, assim, pô, o cliente lá no final, cara, meu cliente que é um médico, que é um advogado, que é um administrador de empresa, o que ele quer ter de experiência com a automação quando ele chegar em casa? Cara, ele só quer facilidade. Porque, pô, é muito bacana ele ter um som ambiente, é muito bacana ele ter uma piscina com controle de temperatura, com luz RGB, ter cascata. Tá, mas e como que ele usa isso, cara? Qual que é a interface que ele tem para controlar isso tudo, né? O cara faz um projeto luminotécnico sensacional, mas aí o cara vai lá, ele tem 9 teclinhas na parede ali que ele tem, pô, cara, qual que era essa daqui mesmo? Como que ligava a sanca? Qual que liga aquela luz lá de fora, né? Então, não, pô, vamos trazer isso tudo para uma interface bacana, legal, né? Pega a que tem fita valor. crepe, escreve.
E cola. É, Maravilhoso. imagina, né? Imagina. Eu já vi muito isso aí. E tem bastante, cara, tem bastante. E então, assim, a gente surgiu muito nessa filosofia, né, cara, de, pô, vamos trazer soluções que realmente façam sentido pro nosso público aqui no Brasil, né? Cara, legal. E então, assim, nosso tópico, né? Primeiro tópico aí que foi qual é a diferença da cabeada e da sem fio. Então, acho que confiabilidade, a parte de infraestrutura é algo que faz toda a diferença. Então, assim, eu acho que se você não entende de cabeamento, chama alguém que entenda, né? Exato. Contrata um especialista, né? Quanto especialista. E assim, pensar no projeto, sabe? Eu acho que. E é isso, é um pouco talvez da cultura do brasileiro. E eu gosto de ser muito, muito de ser brasileiro, mas a gente sabe que nós temos os nossos trejeitos, que é às vezes de não planejar tanto, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer um planejamento coerente, porque as coisas elas mudam ao longo da obra, elas mudam, mas aí tem que ser a exceção, não dá para ser a regra. Exato. Aí entra outro ponto muito importante, que escolha muito bem quem vai ser o teu parceiro, né? Então, busque alguém que tenha uma história, que tem capacidade técnica, né? Isso estou falando pro cliente final. Porque pensa que o cara que vai fazer a automação áudio e vídeo da tua casa, ele vai ser o primeiro a entrar e o último a sair. O cara vai entrar desde o teu projeto, alinhar com o arquiteto, com o luminotécnico, com móveis, né? Vai estar lá passando o cabeamento e vai chegar lá no final, a hora que tudo estiver limpo, ele vai lá e vai te entregar toda a interface de automação, todos os equipamentos funcionando. Então, pô, é um cara que vai estar ali no íntimo da tua casa, né? Então escolha muito bem esse parceiro. Cara, e uma coisa que a gente até teve hoje um depoimento aí de um cliente nosso, né? O Davi podia acompanhar. Ele tá muito satisfeito com o uso, né? E até a esposa dele comentou que ela tinha uma visão sobre. Ela queria muito piso aquecido. E tá tudo bem, né? Piso aquecido é algo bacana e tal, dadas as proporções. E ela não ligava tanto para automação porque ela não tinha tanto conhecimento. E aí o depoimento dela foi que eles estão há 6 meses na casa e que ela usa automação todo dia, o tempo todo, e que até agora ela nunca ligou para desaquecido, né? Então, Exatamente. claro, tá chegando o inverno aí, né, e tudo mais, mas isso é uma questão que as pessoas elas precisam ter uma visão de até onde a automação chega. E aí eu queria entrar nesse papo, tá? Porque muitas vezes, automação, não, mas o meu ar-condicionado já vem com automação. A minha cortina e persiana já vem com automação. Não, mas a minha Alexa é a minha automação. E aí o buraco é mais embaixo, né, Davi? Porque, primeiro, a Alexa é um assistente de voz, né? Ela, depois que a gente tem... Posso ajudar com isso. Falando nela. Inclusive, ela tá falando aqui. E seja bem-vindo ao nosso podcast, Alexa. Sussão, fica à vontade. Fica à vontade. Obrigado, Sansão. Mas, né, para quem tem Alexa e a gente acha que talvez com a entrada da IA, né, as coisas vão melhorar muito. Mas não com Alexa, não com Alexa. Talvez com outras soluções, mas eu digo assim, um assistente de voz, né? Mas, assim como nós temos um interruptor na parede, a Alexa ou um assistente de voz, ele é um interruptor de voz. Então, ele vai lá e vai clicar. Só que, por exemplo, hoje, a Alexa no mercado é a melhor assistente de voz que nós temos. Eu sou uma pessoa eu sou um Apple fanboy, eu tenho tudo da Apple, gosto da arquitetura deles e tal, mas assim, a Siri é muito ruim. Não tenho o que falar, né? Você que gosta dela, desculpe, né? Você concordou comigo também, porque é difícil pra gente assim. Mas não é legal. Então a Alexa ainda hoje é a melhor opção, mas quem tem sabe que ela às vezes não funciona. Sim, é extremamente limitado. Então o que acontece? A gente integra na Piero? Integra. Mas caiu a internet? Não, ela parou de funcionar. Não, Contudo, o sistema da Piero, ele continua funcionando 1000%. E aí vamos pensar o seguinte, aonde a automação chega para facilitar a sua vida? Que eu acho que é onde as pessoas, Davi, que não conhecem uma automação na prática, porque uma coisa é a gente falar aqui, Davi, toda vez que eu estou falando uma coisa, eu estou imaginando essa coisa, porque eu já tenho uma referência. Agora, a pessoa que não conhece a automação, ela está escutando e ela não consegue visualizar a mesma coisa que a gente visualiza, certo? Então, o primeiro ponto é, se você nunca teve um contato com uma automação, você nunca usou, você nunca experimentou,
vem aqui no showroom da Sonora Ambiente, Importantíssimo. aqui em Cascavel, né? Nós estamos aqui com o showroom e nós também temos a nossa sede lá em Palotina. Então são 2 lugares perfeitos para você usar. Por quê? Porque você primeiro tem que entender o que acontece, mas eu vou elencar aqui algumas informações. Primeira coisa, você, assim como o Davi falou, você tem a sua automação para facilitar a sua vida. Então você vai ter tudo que você usa 95% do tempo dentro da sua casa no mesmo lugar. Certo? É isso. Basicamente é isso. Coisas que as pessoas nos falam. Cara, eu sempre liguei a luz do lado da porta. E para que eu vou mudar isso? E aí eu vou fazer um paralelo. Há alguns anos atrás, para as pessoas que têm um pouco mais de idade, sabem que não existia carro com ar-condicionado. Certo? E aí eu quero falar para vocês que não existe carro que sai hoje, já faz alguns anos, sem ar-condicionado. Porque isso virou um novo normal, vamos dizer assim. É o né? básico. É o básico. Por quê? Hoje. Porque, assim como o Ferreirinha fala, o paladar não retrocede. Exatamente. Ou seja, a partir do momento que as pessoas estão lá derretendo de 40 graus, que aqui na nossa região é fácil fazer 40 graus, principalmente lá em Palotina. Cascavel é um pouco mais frio. Cara, o que acontece, cara? Tu entra no carro, o ar já tá ligado. Tu liga o carro antes pra ele ambientar o carro pra hora que você chegar. E vai sair de um carro como esse pra ir voltar pra um que não tem ar-condicionado ou com ar-condicionado. Você não quer. Volta. Você não quer, a não ser que você financeiramente precise, né? Você não quer voltar, mas você sofre. Então, assim como isso, e aí esse é um fato, tá? Agora o segundo fato que eu quero levar em consideração da iluminação é isso que você falou das teclas. Então eu queria entrar um pouco mais a fundo sobre isso. Davi, sendo sincero, o quarto que você cresceu, quantos circuitos de iluminação tinha o seu quarto? 2 circuitos, né? Cara, tu é acima da média, irmão. Tu é acima da média. 2 circuitos, cara. Tinha uma iluminaçãozinha. Ah, só caô. Não, o cara é outro nível da High Society, né? Mas falando a respeito disso, cara, 99% das casas brasileiras, você tinha a luz. Sim. Então era a luz do quarto, era a luz da cozinha, era a luz da sala. Ou tá ligada ou tá desligada. Fechou? Então assim, com uma casa, 15 circuitos, talvez 20 no pau bravo, você fazia casa. Só que as coisas evoluem. A arquitetura evoluiu. Então hoje nós temos profissionais que cuidam do luminotécnico da casa, para você ter uma casa aconchegante. Sim, a iluminação faz toda a ambientação da tua casa hoje. Pois bem, e aí você tem as cenas de iluminação. E aí o que são cenas de iluminação que todo mundo fala e talvez você ainda não sabe? Então as cenas de iluminação são composições que você faz de essa luz aqui, que é uma luz mais indireta, com mais aquela lá do outro canto que está dando um foco no quadro, para você criar uma cena conforto. Então, eu tô no final da noite, antes de dormir, eu quero uma luz mais indireta. Então, você vai clicar num botão e às vezes tem 5 circuitos que vão ligar e mais 4 que vão desligar. Isso com um clique. E aí que é o que o Davi falou antes sobre ter 9 botões lá na parede, que primeiro, esteticamente fica feio, e segundo, você não sabe o que cada um faz. Então, quando você tem automação, você efetivamente vai usar o luminotécnico que você pagou. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que as pessoas deixam passar, Davi. É ligar e desligar a luz. Cara, ligar e desligar a luz é o mínimo. Exato. É que você vai ter o controle exato para você criar uma experiência dentro do seu ambiente. Exato. E a iluminação, ela cria ambientes. Exatamente. Então, eu acho que esse ponto da iluminação, cara, ele é uma virada de chave. Quando o cliente vem aqui e a gente mostra as cenas de iluminação, o cara fala, cara, então quer dizer que eu teria... Aqui, nessa sala nós temos 8 circuitos. Aí o cara começa a olhar... Imagina isso com um botão ali, né, para ligar e desligar cada um. Pronto, aí o cara começa a comprar a ideia e entende que o investimento que ele está fazendo na casa dele hoje faz sentido se ele colocar automação, porque ele vai conseguir usar aquilo. Porque sem automação, desculpa, ele não vai usar. Ele vai pegar e vai bater a mão aqui, plau, ligou tudo, às vezes ligou um a menos ou outro. Ou ele vai decorar 2, 3 ali que são os que ele usa no dia a dia e é isso, né? E tchau. Agora, outro benefício da automação, com iluminação. Cara, você tá no seu quarto, deitado, e aí você pensa, meu Deus, será que eu desliguei a luz do gourmet?
Será que o ar-condicionado foi ligado também? E aí a gente pode deixar programado do lado do botão onde você liga a iluminação do seu quarto, um botão que vai desligar todo o gourmet, por exemplo. Simples assim. Pô, mas não precisa ter um cabeamento não, porque tá tudo integrado na automação, então a gente tem os interruptores na casa toda, podendo controlar a casa toda. E aí, cara, acho que eu não te contei essa e acho que encaixa aqui. Nós temos um cliente lá de Palotina que ele viu, né, em algum curso, enfim, não sei aonde, que o Wi-Fi poderia causar alguma disfunção no sono e seria melhor desligar o Wi-Fi durante a noite. O fato era esse, né? Eu não vi o estudo, então não vou nem entrar nesse assunto aqui. Mas ele nos pediu, cara, eu gostaria que 11 horas da noite desligasse todos os Wi-Fis da casa, mas a rede local funcionasse, a cabeada, e às 6 horas da manhã ligasse o Wi-Fi. Cara, e aí? E aí a gente automatizou isso. Então, um detalhe é que todo dia isso acontece, só que e se der uma emergência às 3 horas da manhã, ele precisa ligar o Wi-Fi dele, porque o 3G, 4G não funciona. Então, do lado da cama dele, 2 segundos, se ele precisar, ele liga o Wi-Fi. Pô, bacana, hein? Bacana. Então, detalhe, é uma casa com 2 andares, Uhum. 3 quadros de automação, uma casa legal, alto padrão, sensacional, tem essa facilidade. Isso vem muito de encontro, né? Foi o que a gente estava falando antes, que, cara, é escutar qual que é a necessidade do teu cliente, né? Então, cara, o que que para ele tem valor na automação, né? A gente tá aqui, pô, cheio de soluções, cara, a gente pode fazer muita coisa com automação, mas é isso, escutar o cliente, né, cara? O que que para ele tem valor, né? Pô, para ele, se o sono dele tá melhorando por causa da automação, cara, sensacional, cara, sensacional. E aí que tá o entrar antes na obra, porque o que a gente percebe enquanto empresa? As pessoas, são muitas frentes que nós temos numa casa hoje, né? E se a gente conversar sobre tudo numa sentada com o cliente, cara, o cliente ele não consegue absorver tudo, sabe? Ele não consegue absorver tudo. Porque hoje, por exemplo, vamos pensar numa casa de alto padrão. O cara vai fazer a casa dele. Então, ele vai colocar automação, tá bom. Aí ele vai ter placa solar, ele vai ter boiler, ele vai ter piscina inteligente, ele vai ter uma jacuzzi, ele vai ter um pitfire, ele vai ter iluminação externa, obviamente, ele vai ter um interfone, ele tem câmeras, né? Ele tem. Cara, é uma infinidade de possibilidades que quando você começa a perguntar pro cara, ele na terceira ele já fala, não sei. Então tem que pensar. Por quê? Porque ele não está preparado realmente para tudo aquilo. Então, a gente gosta de falar isso pro cliente que a gente se transforma num consultor de tecnologia dos nossos clientes. Porque eu não vou instalar a placa solar, mas a placa solar ele quer ter um acesso remoto para ver se está produzindo ou não. Ou seja, o Wi-Fi precisa chegar lá, né? Enfim, esse foi um exemplo, né, Davi? Mas a gente poderia entrar em vários aqui. Então, entrando nas facilidades da automação, a gente falou de iluminação. Cara, eu acho que, chegamos A no... gente, a gente teve até um caso bem bacana de um construtor, muito próximo nosso, que ele entregou todos os apartamentos automatizados. São 20 e poucas unidades, né? Todos os apartamentos são entregues com uma automação padrão. Iluminação, persianas, áudio e vídeo, ar-condicionado, né? E o que ele comentou é que o cliente que mais se interessou pela automação, o que mais se encantou por ela, não foi o público jovem. Foi o cara dos 60 a mais, porque ele percebeu que ao invés ele, como você falou, né? Ao invés do cara chegar lá, ter 6, 9 teclas, né? Tem que, pô, cadê o controle da persiana? Cadê o controle do ar-condicionado? Cara, ele simplesmente chega ali, Netflix. Pô, a televisão já liga no Netflix, o controle remoto tá ali do lado do display, né, no ambiente social. A persiana já fecha, uma iluminaçãozinha mais baixa ali liga, né? Então, cara, toda a ambientação é feita num toque simples ali, em algo que faça sentido para ele também, né? Então, pô, como é que eu vou fazer para ligar minha cena de leitura? Leitura, né? Já ligo uma iluminação ali em cima da poltrona, né? A iluminação do resto já fica um pouquinho mais baixa. Então, essa facilidade, né? Essa facilidade que a automação tem para trazer. Ô, Davi, e sobre esse case aí dos 60 a mais, né? Eu talvez tenha uma leitura do seguinte, que os mais jovens, eles estão mais antenados na tecnologia e para eles isso, entre aspas, é comum, apesar de não ser, né? Agora, eu vou olhar aqui na câmera. Você já teve que ajudar uma pessoa que não tinha tanta habilidade numa TV?
trocar do HDMI 1 pro HDMI 2, cara. Nem sempre é fácil, cara. Cara, isso é uma coisa muito simples. Sim. Só que só quem já tentou fazer isso por uma ligação, cara, porque aqui, quando, ó, tu tem que clicar no botão e aparece as informações de HDMI 1, 2, os inputs. Aí você já não sabe se ele clicou no botão certo. Aí tá, daí apareceu ou não apareceu. Aí ele começa, aí daí tu vai descendo até o HDMI 2 e dá OK. Mas daí não tá escrito OK. Aí ele tem que vir aonde que é pra baixo e daí ele vai, ele demora. Porque ele fica olhando pro controle, aí sumiu o pop-up. Aí tu fala, não, tu tem que apertar de novo. Aí o cara fala, então tem que apertar 2 vezes. Aí ele clica 2 vezes, abre e fecha. Cara, é um caos. Quando você enxerga que a automação, quando a gente fala que a automação ela controla o áudio e vídeo, é que vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma TV, eu tenho uma Sky, ou seja, qualquer outro, né, dispositivo, eu tenho um receiver que tem que chavear no HDMI 2, a TV que tem que entrar no HDMI 1, e tudo isso tem que ligar num clique. Uhum. Se tiver projetor, então tem que ligar o projetor, tem que baixar a tela. Pois bem, e cara, olha que legal que aconteceu numa cliente. Esse é um fato verídico e foi muito, muito legal, porque por mais que a gente consiga pensar e prever o máximo de possibilidades, nós nunca vamos conseguir pensar em todas, né? E é por isso que o acompanhamento pós-obra ele é fundamental, né? Para você entender, E aí a facilidade que a automação traz é que para configurações a gente não precisa ir em loco, né? A gente consegue fazer isso tudo remoto. E aí nós temos um cliente lá em Jandaia, pertinho de Maringá, né? Cliente já antigo nosso, parceiro nosso. E aí eles estavam usando tudo bem, estava tudo certo, mas a dona da casa entrou em contato comigo depois de alguns meses e falou assim, Rafael, eu tô com uma situação. Tá tudo funcionando, eles têm uma área gourmet, então tem essa situação de TV, receiver, eles têm umas 606 lá, pô, animal, assim, um sistema, tem zona 2, zona 3, eles têm piscina, tem tipo um spa lá, é bem legal, assim. E, cara, às vezes a sogra vai lá e fica com as crianças. E ela quer ligar a TV, meu. Entendeu? Aí assim, ela falou, Rafa, eu até tentei ensinar o termo da Alexa ali, mas ela não fala certinho e, tipo, ela se sente meio mal e tal, porque, tipo, ela vai esporadicamente. E colocar o aplicativo no celular também não faz sentido, né, cara? Uhum. Então, assim, que solução que ela me pediu uma solução, né? Se eu tinha uma solução. E aí, nós temos o gourmet aqui e do lado tem alguns interruptores, né? Então eu falei assim, ó, esse interruptor da esquerda, eu vou configurar um botão secundário para ativar o multimídia. Depois ela pega o controlinho e aí ela sabe. Porque o problema era ligar tudo e desligar tudo. E, da mesma forma, segurar 2 segundos e desligar o multimídia. Cara, fizemos a configuração remota, subi a programação, falei, testa. Falou, Rafa, show de bola, obrigado. Então, assim, a gente resolveu um problema, entre aspas, clicando no interruptor, cara. Que quem olha pro interruptor pensa, isso aqui liga a luz. Não, cara. Isso aqui liga a luz, isso aqui abre cortina e persiana. Quem nunca perdeu um controle de um ar-condicionado? Exato. Quem nunca perdeu um controle de uma persiana? Exatamente. Né? Então, por exemplo, hoje, num quarto, você pode colocar um interruptor de 4 botões. Exemplo, né? Bem simples. Primeiro botão, luz principal. Segundo botão, luz indireta. Né? Primeiro botão, um botão secundário pode ser um bem-vindo, por exemplo. Terceiro botão, ar-condicionado. Quarto botão, cortina e persiana. Exatamente. Cara, tá lindo, tá maravilhoso. Vai ser funcional, vai ser útil. Então, assim, a praticidade que você tem. Aí as pessoas ficam, cara, mas eu não vou tirar o celular da mão. É o contrário. Você não vai ter a necessidade de usar o celular. O celular você vai usar, claro, quando você quiser, obviamente, mas ele é o ponto de acesso da sua casa, fora de casa. E aí é um outro ponto, Davi, que eu queria entrar com você para a gente fechar esse bloco aqui, sobre as características aqui da automação, que é o seguinte. Hoje, o quão importante é para as pessoas que viajam a trabalho, a passeio, etc e tal, acessar as suas casas, primeiro, nas câmeras, ver o sistema de câmeras. Segundo,
poder controlar a sua casa, né? Por quê? Porque mais do que você ver o que está acontecendo lá, é você poder ter uma ação das coisas que estão acontecendo lá, né? E a automação da Piero, ela tem uma particularidade que ela consegue dar feedback do que está acontecendo na casa, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que é esse tal do feedback e tudo mais. É bem bacana, porque isso também é algo que difere muito na automação profissional daquele do it yourself, né, que a gente estava comentando ali no começo do podcast. Então, quando você tem uma automação profissional, a gente tem maneiras de comunicar com os equipamentos da casa que são mais robustos, né? São mais interessantes, digamos assim. Então, eu não só comando os equipamentos, mas eu consigo receber uma informação dele sabendo se ele realmente foi ligado ou não. Um caso que acontece muito, né? A gente comanda uma máquina de ar-condicionado, né? Tem algumas maneiras de se fazer isso. Em uma dessas maneiras, a gente consegue saber se, por exemplo, o cliente foi lá com o controle remoto e ligou o ar-condicionado, essa informação vai voltar para mim na minha automação, né? Então, não é simplesmente se eu mandei o comando ou não para aquele ar-condicionado. Se alguém foi lá com o controle remoto e ligou manualmente, isso também vem para mim na automação. E daí, pô, saiu viajar e tal, né? Cara, você vai entrar na tua automação e vai ver, opa, o ar-condicionado da sala ali ficou ligado. Cara, aquela televisão ali também tá ligada, também tá acesa, né? Então o feedback ele te traz essas informações em tempo real, com mais certeza, né? Além disso, tem algo que é muito bacana, né? Teve um projeto que eu executei, onde a cliente falou assim, olha, eu não quero saber de automação, eu não quero pegar no celular e tal, né? Não é que ela não queria saber de automação, mas ela falou, não, eu não quero pegar o celular, não quero ter que apertar botão e tal. Só que ela tinha um sistema de sonorização todo centralizado. Então, tinha que ter algum tipo de automação para quando ela quisesse assistir a televisão, o som saísse nas caixas do som ambiente, né? Então, o que que a gente fez através desse feedback? Quando a televisão dela é ligada e ela seleciona uma entrada, eu mando chavear lá na minha central de sonorização para que aquele som seja ligado naquela entrada que ela selecionou, né? Então, isso ficou bem bacana, porque ela nem sabe que ela está usando automação, mas ela tá usando, e tá trazendo para ela o resultado que ela quer, que é, cara, sair o som ali nas caixas quando eu ligar minha televisão e selecionar uma entrada, né? Mas, às vezes as pessoas elas não entendem que o equipamento ele precisa permitir que isso seja feito, né? Porque às vezes acha assim, não, tá, a automação faz tudo. Não. A automação pode fazer tudo, desde que os equipamentos também tenham uma inteligência para se conectar. Aí depende qual equipamento, depende qual tipo de solução, né? E é por isso que eu acho que é interessante essa entrada nossa. Já no início, quando você vai conceber o projeto, né, entender ali as necessidades, o que que o cliente quer, né? Exatamente. Você é um consultor de automação, né? Ótimo. Davi, continuando aqui o nosso papo, uma das coisas que eu queria que... Acho que ia ficar legal até para as pessoas entenderem como que a Piero está nacionalmente hoje posicionado no mercado, né? Como que funciona essa questão das revendas? Tipo, a Sonora é uma revenda exclusiva Som Maior e Piero aqui na região oeste do Paraná, né? Onde que a Sonora tá na fila do pão aí, né? Então, eu acho que é legal até fazer esse adendo e se você puder depois, mais do que falar e mostrar, puder compartilhar aqui com a gente Claro, com certeza. alguns cases nacionais, né? Que até para as pessoas entenderem até onde a Piero consegue chegar. Acho que isso é bacana. Perfeito, vamos lá, cara, vamos lá. Então, apresentando um pouquinho da nossa empresa, né? A Piero ela é uma marca dentro da Som Maior, tá? A Som Maior é importadora e distribuidora no Brasil, a gente já tem 42 anos agora, né, no mercado. E a gente apresenta aí dezenas de marcas, das marcas mais conhecidas no mundo de áudio e vídeo, né? Projetores, amplificadores, as caixas de som da BMW, por exemplo, né? E a Piero é uma marca nossa, tá? Por que a Piero é uma marca nossa? Porque a gente entendia que nada que a gente via lá fora era um produto completo de automação para o mercado brasileiro, né? Então a gente preferiu criar o nosso produto, né? Nossa interface, tá? Algo que é bacana de comentar, o produto que a gente utiliza, que a gente vai colocar dentro da casa de um cliente nosso, dentro de uma construtora, dentro de um condomínio, né? De um projeto corporativo grande, é exatamente o mesmo equipamento que vai estar, por exemplo, no Aeroporto Internacional de Dubai hoje, fazendo controle de iluminação de todos os 3 terminais, tá? Então, um produto que ele é robusto o suficiente para estar dentro de um corporativo desse de alto padrão, né?
Também os nossos equipamentos, os nossos keypads, nossos módulos, eles são utilizados em hotéis ao redor do mundo. Por que que isso é interessante? Porque pensa no hóspede de hotel. O cara chegou lá no quarto, pô, ninguém vai mostrar pra ele como é que ele tem que ligar a luz, como é que ele vai abrir a persiana. Tem que ser intuitivo. O cara tem que bater o olho, ele olhou o keypad e falou, cara, aqui é a persiana, opa, legal, abriu. Iluminação, dia, noite, madrugada, né, relax. Então, tudo bem intuitivo, né? Ah, e isso foi muito bacana, né? Porque é o que a gente quer entregar para o nosso cliente, né? Facilidade, intuitividade, tá? Então a gente tem, por exemplo, o Hotel Morpheus em Macau, é um dos projetos mais icônicos. Ele é um dos últimos projetos da arquiteta Zaha Hadid, ah, que é a referência na arquitetura orgânica, né? Tem um histórico aí de projetos bem interessante, né? Uma curiosidade, até o hotel mais alto do mundo utiliza exatamente o mesmo equipamento que a gente usa para fazer controle de iluminação também. Então, para entender, né, a robustez, assim, a qualificação do nosso produto, né? Onde mais de 500 quartos ali são todos automatizados com os nossos produtos, né? E a gente é homologado hoje a atuar em dezenas de bandeiras de hotéis aí ao redor do mundo, né? Então, Marriott, Hilton, Hyatt, Accor, Wyndham, Four Seasons são alguns dos mais famosos, né? Alguns cases nacionais, né? A gente é homologado hoje também dentro da rede Hard Rock, que é uma rede americana, né? Eles são bem, ah, bem chatos mesmo, assim, em relação a tudo que tem que ser Sim, colocado tem dentro do uma Hard Rock. burocracia, né? Tem que ser, pô, um produto realmente bem robusto, né, cara, confiável, que tem história. Então hoje a gente está dentro do Hard Rock Café de Porto Alegre, por exemplo. Dentro do mercado residencial, a gente tem visto um crescimento muito grande dentro do condominial. Por quê? Porque, cara, você vai comprar hoje um empreendimento ali, um apartamento, você está comprando um empreendimento para ser o apartamento da tua vida, entendeu? Você não quer comprar um apartamento ali para dali a, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos você vê que, pô, mas tinha coisa bem melhor no mercado, né? Então, as construtoras já estão entendendo que eles têm que vender um prédio do futuro hoje. E como que eu vendo um prédio do futuro hoje? Cara, colocando automação, colocando áudio e vídeo, né, colocando uma sonorização bacana e tal. Então, hoje a gente tem, por exemplo, construtora Daxo, são 3 empreendimentos já entregues, mais 2 em projeto e fechamento, né? A construtora Marcato é aquele empreendimento que eu estava contando até a história anteriormente, que o dono da construtora falou que o público que mais teve aceitação com relação à automação é o 60 mais. Ah, foi esse aqui então. Foi esse aqui, exato. A gente tem todas as áreas comuns dos apartamentos, todos eles têm um display de 10 polegadas. Então é justamente ali que ele mostra, né? Cara, olha aqui, ó. Pô, pra você comandar a televisão, você clica aqui em Netflix, pô, a persiana já fecha, cara, a iluminação já fica mais baixa, a televisão já liga no Netflix, controle remoto já tá ali do ladinho, né? Legal. Então, tudo bem, bem fácil, né? A gente tem um grande parceiro nosso também, um grande cliente, né, que é a Embraed. A Embraed já são diversos projetos executados, né, mais alguns em fase de entrega agora para o final do ano, né? Então a gente tem aí 5 empreendimentos já entregues lá em Balneário Camboriú, mais também o projeto do Tonino Lamborghini, que vai ser entregue agora final do ano, né, em setembro, outubro. Esse aqui é onde, Davi? Também em Balneário Camboriú. Cara, E esse aqui é o empreendimento deles, agora o lançamento em Maringá, que é o primeiro empreendimento fora de Balneário Camboriú. cara, então assim, eu acho que vale o adendo, né? Assim, a parte de construção de Balneário Camboriú é um negócio que é ícone nacional e internacional, né? Os caras até brincam que é a Dubai brasileira, né? Porque virou uma coisa assim fora do padrão e Piero tá lá dentro, né? Então eu acho que às vezes é algo que, mas e que produto e tal? Então assim, são inúmeras frentes de trabalho, né? Que estão sendo feitas para desenvolver isso. Então, eu acho que é algo que respinga em muitas pessoas, nós integradores, para também poder ter essa confiabilidade. Porque eu não falei antes, né? Mas eu já sou terceira geração, né? Então minha avó assumiu uma loja de disco em 1976, lá em Palotina, estamos no mesmo endereço, né? Meu pai, segunda geração, em 99, abriu então a empresa Sonora Ambiente que nós temos hoje, né? Com áudio e vídeo, sempre atendemos parte musical, né? Sempre a gente foi voltado a isso.
E nos últimos anos, feita a integração aqui com a Som Maior, conhecemos a Piero e passamos a fazer entrar nesse mundo da automação, né, Davi? E eu tinha muita insegurança, cara. Uhum. Eu testei vários equipamentos de automação e aonde chegava assim que era necessário, porque você sabe que tem momentos que precisa de o fornecedor ser ponta firme, né? Sim, A exato. gente que está na ponta, a gente não é o único elo do ecossistema, né? Então, a fábrica, né, o distribuidor, a empresa, a Piero, ela precisa ser muito consolidada para conseguir entregar algo nesse sentido e para dar respaldo para a gente chegar em empreendimentos aqui da nossa região, né? Então não é só na casa do cliente que tem que ser muito bom, mas é todo um ecossistema, né? Então assim, e até o Roberto, né, quando eu tava lá, ele falou assim, não, vocês vão vender automação? Eu falei, sim, vamos ver. Isso anos atrás, né? E aí eu e o Sansão, a gente foi lá fazer a integração e aí o Lucas começou a explicar e tal, e aí eu me fiz de bobo, né? Mas já conhecia, não conhecia Piero, mas conhecia de automação, de uma certa forma, e aí eu comecei a ver que o negócio era diferente mesmo. E aí foi onde a gente falou assim, cara, vale pagar pra ver a briga, porque a gente consegue entregar, fazer um over delivery, sabe? A gente consegue entregar o a mais, e aí é isso que as pessoas elas percebem aqui no nosso showroom. Não tem uma pessoa que entra aqui, ela olha e ela fala, cara, aonde vocês estavam? Vai em Palotina. E agora que Mas agora estamos em Cascavel e graças a Deus, Deus vem abençoando muito e as coisas vêm fluindo no tempo certo. Pô, que bom, cara, que bom. Não, e esse é o tipo de história que a gente gosta de escutar, cara, porque a gente tem um lema ali dentro da Som Maior, né, que é cliente fidelizado e colaborador engajado, né? Então, cara, esse eu diria que é o fundamento, assim, da Som Maior hoje, né, e já há muito tempo, na verdade. Como que a gente faz ter um cliente fidelizado, né? Seja você nosso revendedor, seja o cliente final, cara, pô, arquiteto que é parceiro nosso, é nosso cliente, né? Claro. Ah, você só tem essa fidelização, cara, se você realmente entrega aquilo que você prometeu ou mais, né? Então, a gente está muito preocupado, cara, não só em ter um produto que é confiável, mas um produto que o cara chega lá no final e ele fala que nem a tua cliente comentou. Pô, cara, não esperava nada da automação e tô usando todo dia e tô adorando, né, cara? E tá fazendo a diferença na minha vida, né? Então, é esse final que a gente quer que tenha, né? Essa entrega, né? É aquela compra que vale a pena, né? Eu acho que é isso. E aí esse trabalho de orientação é importante porque a gente sabe até onde dá para chegar. Exatamente. Porque o caminho é esse. Exatamente. Bem, e tem mais alguma coisa aí, Davi? Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tem mais alguns cases, né, para apresentar. Algumas construtoras. Bravíssima, por exemplo, cara, um grande case nosso. Bravíssima é um condomínio ali no litoral norte catarinense, fica em Itajaí, na Praia Brava, né? Agora tá bem alta lá a Praia Brava. Aham. E é o condomínio mais exclusivo ali da região. Então, todo o condomínio clube, que são 3 mil metros quadrados de clube do condomínio, são automatizados com Piero. Nossa. E, cara, mesma coisa, como é que eu vou fazer 3 mil metros quadrados para eu usar sonorização, ar-condicionado, iluminação? Cara, tem que ter um sistema, e tem que ter um sistema que é bom, que é confiável e que é fácil de usar, né, cara? Que é intuitivo, né? Então, Rafa, esses e outros projetos, cara, são exemplos de aonde a Piero tá hoje, né? E, cara, o quão permeável a gente está no mercado, né? Porque esses são projetos nossos, alguns são de revendedores, né? Então, como a gente estava comentando antes, você, por exemplo, aqui na Sonora, né, aqui em Cascavel, Palotina, é nosso revendedor oficial. A gente tem todo um trabalho de curadoria, isso é importante também comentar, né, para que o cliente saiba. Toda vez que a gente vai definir um novo revendedor, um novo parceiro, a gente pensa num relacionamento de longo prazo, né? Então, eu não quero um cara ali que seja um amador, um cara que, pô, não tem história, né, ou que não conhece o que ele está fazendo. Eu quero um cara que seja especialista, né? Um cara que realmente manja do negócio, que a gente sabe que tá aqui hoje, vai estar ali daqui a 5, 10, 15 anos, né? Afinal de contas, a marca tá atrelada ao revendedor. Exatamente, exatamente. Não, legal. E assim, e também, Davi, nos deu muita segurança nisso, sabe? Porque quando a gente, né, fez essa aproximação e tal, nunca nós tivemos uma revenda da Som Maior aqui na região oeste, né? Então,
por exemplo, os produtos de áudio e vídeo, que vamos dizer ali é a cereja do bolo, né? São produtos tipo caixas de som B&W, né? Enfim, salas de cinema, os sistemas estéreos são impecáveis. Então, assim, as pessoas, elas nunca tiveram acesso a isso aqui na região. Talvez viram em outros lugares, mas nunca teve isso muito próximo. E a gente está percebendo isso na prática, sabe, Davi? As pessoas, elas vêm e a gente começa a mostrar realmente. Ah, mas eu não sou um músico. Não, cara, você não precisa ser músico, Não precisa ser músico. né? As pessoas, elas têm bom gosto, elas sabem, a gente prova isso na prática, que a pessoa sabe quando alguma coisa é legal ou não é. Exato. E aí a gente começa a explicar por que ela tá vendo, escutando, né, observando a arte do jeito que ela é feita, né? E eu entendo que a automação, ela vem para integrar tudo isso e dar mais praticidade, né? Exatamente. Então, Vem para amarrar isso tudo, né? vem para amarrar isso tudo. Uhum. Massa. Continuando aqui, Davi, eu acho que um outro tópico, cara, que é sensacional, que a gente precisa falar, que é sobre arquitetos, construtoras, que são os nossos principais parceiros, né? Eu vejo que hoje a gente consegue entregar algo muito bem acabado, muito bom, quando a gente entende o cliente, mas muitas vezes o cliente não sabe o que quer, né? Às vezes ele fala uma coisa porque ele não sabe se expressar, isso acontece muito, né? Então, o showroom é uma ferramenta importante para a gente trazer e ele vê na prática e ele fala, é por aqui. Exato. Mas o arquiteto é a pessoa que entra lá atrás, né? É a pessoa que vai traduzir, materializar, né? Ou melhor, materializar num projeto aquilo que as pessoas daquela residência ou daquela família, elas inspiram, né? Então tem que ter uma sensibilidade muito grande nisso, sabe disso. E uma sinergia, né? Tem que ter uma sinergia do arquiteto entender o que você está querendo propor ali para o cliente, né? Entender que você está ali para fazer uma leitura do que tem valor para ele, do que vai agregar no dia a dia dele e tal. E também uma sinergia principalmente na hora de executar, né? Porque, como a gente falou antes ali no outro bloco, cara, você vai entrar na área de projetos e você vai sair só lá no final quando o cara estiver entrando com a mala dentro da casa, né? Nossa. Então, você vai ter que estar lá durante todo o projeto, fazendo compatibilização com marcenaria, com iluminação, né? O forro para colocar as caixas de som, tudo, né? Então, essa sinergia é muito importante, né? Ô, Davi, e assim, uma das coisas que eu queria que você abordasse, né, porque a gente tem uma visão, obviamente, local, né, daqui da região oeste, porque é onde a gente está prioritariamente, né, conversando com arquitetos, com engenheiros e tal, mas você, enquanto Piero, você tem uma visão mais global, né, de regiões que estão mais à frente, né, e regiões que vem buscando as novidades, né? Sempre tem alguma região que ela é uma região mais vanguarda. A gente entende hoje que uma região que é vanguarda é Balneário Camboriú, por exemplo, e o estado de Santa Catarina como um todo, ele é algo assim que está realmente na vanguarda. Então, eu gostaria que você comentasse assim, quais as tendências, e não é só as tendências futuras, não, as tendências reais de hoje, né? Que assim, cara, isso já não é mais algo que vai acontecer lá na frente, é uma coisa real hoje, na parte de como as construtoras e arquitetos, engenheiros, eles precisam olhar a automação hoje, 2025, como eles devem olhar essa disciplina dentro das... É o supérfluo? Então, Não, mas o meu cliente, ele falou que não quer automação, então a gente não vai colocar isso em pauta. Só que às vezes o cliente nem sabe o que é automação. exato, e entra muito naquilo que você comentou antes, Rafa, que é, cara, o gosto não retrocede, né? Então, por que algumas regiões já são mais maduras, né, em relação à automação? Balneário Camboriú, por exemplo, cara, todo empreendimento lá vai ter automação da área comum. Mas por quê? Porque eles já tiveram boas experiências, os clientes gostaram da automação e viram que eles têm que ter isso, né? Eles têm que ter automação ali para usar o condomínio, né? Ou até nas áreas íntimas ali do apartamento, né?
o que acontece em muitas regiões é que às vezes eles não tiveram ainda essa experiência de ter automação boa, bem implementada, né, alinhada com a arquitetura, alinhada com o luminotécnico, né, com uma entrega bacana. Então, eu vejo que essa é a virada de chave do amadurecimento de algumas regiões, né? A falta de ter tido uma experiência boa com bons integradores, com boas marcas, né, com uma boa entrega, né? Então, eu vejo que acho que esse é o grande diferencial. Tá. E hoje, acho que uma das coisas que a gente fala, e eu gostaria de falar, né? Vamos imaginar hoje um empreendimento de alto padrão, né? Então, nós estamos falando aqui dois cenários, né? Ou um prédio, né? Um edifício que tem vários apartamentos e áreas comuns e etc. E o outro é a casa que a pessoa está fazendo para ela mesma. Cara, então assim, a arquitetura evoluiu, Uhum. a construção evoluiu. Tenho mais dispositivos conectados na minha casa. Se eu não ter automação, isso vai estar muito solto. Então, você construiu uma automação hoje, 2025, ou melhor, vou refazer a frase, né? Você construir uma casa hoje, em 2025, sem automação, é igual você construir em 2025 uma casa dos anos 2000. Ela já está desatualizada. Exatamente. Então, a primeira coisa é que se você... eu não estou construindo para vender, mas, cara, tudo pode acontecer. Então, primeiro benefício, você vai ter o benefício da sua casa mais conectada e mais integrada, gerando mais conforto. Primeira coisa. Segundo ponto, o seu imóvel valoriza. Ponto Exatamente. final, né? Exatamente. Ele está preparado para o mercado do futuro, né? Pronto, porque você... E já nem é mais tão no futuro, na verdade. Porque assim, cara, tudo bem, eu não quero vender minha casa hoje. E daqui 15 anos? Você quer vender a sua casa? Pode ser que sim, né? Uhum. Então, você não preparar a sua casa para automação, eu acredito que seja um problema. Então, isso, nós estamos falando aqui da casa da pessoa. Agora, quando a gente olha a parte de condominial, né, de prédios e tudo mais, a gente vê isso mais gritante, cara, porque você imagina o seguinte, que como lá você vai ter X número de apartamentos, seja um prédio menor de 10 apartamentos ou 50 apartamentos, quando a gente fala do alto padrão, o que acontece? O cara vai investir no apartamento dele. E aí, a pergunta é, por que que a família vai descer ou vai subir, né, dependendo de onde que tá Uhum. a área de festa, a área de lazer, do condomínio, se ela não oferece nada de diferente? Exato. Uhum. Se ela não tem um som, Ou se o que ela tem no apartamento dela é melhor do que não, o que está no condomínio. muito né? melhor, muito Uhum. melhor. Então, a automação, sistema de redes, Wi-Fi, sistema de câmeras, sistema de som, são disciplinas que hoje são básicas para você ter um empreendimento de alto padrão. Uhum. Então, assim, a minha leitura é essa, pelo seu comentário das capitais. Por quê? Porque isso lá já é uma realidade e a nossa região ainda tá engatinhando nisso, cara. Exato. Né? Hoje você visitou algumas construtoras com a gente e é o que a gente percebe, é o que a gente percebe na prática. Mas Só que eles também têm ciência disso já hoje. eles têm ciência disso e o detalhe é o seguinte, Sim, já tem essa leitura. o que eu vou oferecer, né? O que eu vou oferecer pro meu cliente, ele querer comprar o meu e não querer comprar o do concorrente. O projeto como um todo é importante, mas as comodidades e facilidades, elas são fundamentais. Então, assim, muito provavelmente os arquitetos e os engenheiros e as construtoras, elas precisam começar a olhar para tudo isso hoje. Exato. E não como uma tendência do amanhã, porque o amanhã já chegou. Exatamente. Né? Então, os empreendimentos que saem hoje sem automação, sem um sistema de som, sem algo nesse sentido, eles já estão defasados. Já Né? estão. Então, isso é um fato. Né? Querendo ou não, ele já é um fato. Uhum. Mas... E aí a gente escuta, às vezes, dos arquitetos. Mas o cliente não quer... Mas... Cara, assim... 100% das pessoas que visitam o showroom, elas falam, eu não sabia que era assim. Exatamente. É isso que eu ia comentar. Então... Eles falam, eles não querem porque eles não sabem o que é automação. Pronto. E, por exemplo, num checklist de uma residência, são inúmeras frentes. Então, às vezes, o arquiteto, ele passa 10 segundos nesse item. Exato. Você vai querer automação na sua casa? Não sei. Acho que não. Uhum. Não. Você vai querer som? Um somzinho seria legal. Mais ou menos. Mais Entendeu? ou menos, é. Uhum. Então, aí, o que acontece, cara? As residências, depois da pandemia, ainda mais
As pessoas entenderam que elas não precisam ir no barzinho para ter um som legal. Elas podem ter um entretenimento na sua casa. Por que os gourmets estão cada vez maiores? Porque a área de festa está cada vez maior. Ambientes mais integrados, né? Por quê? Porque as pessoas querem ter a praticidade e, cara, nada melhor do que você estar em casa. Porque na sua casa você faz do seu jeito, você tem as suas coisas. Com as pessoas que você quer. Quem nunca saiu jantar em algum lugar, o som tava ruim, o som tava muito alto, ou não tinha som, ou a música tava estridente. Cara, a comida às vezes até era boa, né? E aí você foi embora e falou, cara, não vou voltar lá porque não tem condição. Porque você não fica num lugar... Porque você não fica num lugar que é ruim musicalmente, né? Por mais que você não goste de nada, você não volta. Então, eu acho que a gente pode concluir aqui do seguinte, né, Davi? É uma realidade hoje, né? É algo que uma objeção que a gente percebe que tinham sistemas mais antigos, né? Até protocolo KNX e tal, mas isso aí é caro e tal. Então a Piero também, que foi um ponto que você falou no começo, né? Preço é algo importante. Sim, também é importante. Né? Então a Piero ela tem essa visão e nós temos essa visão de entender o perfil do cliente e entender que em algum momento nós vamos conseguir fazer o quê? Fazer um projeto que custou X valor? Não, nós estamos entregando aquele X valor. Exato, a questão é muito essa, né? Preço e valor tem que caminhar juntos, né? Você não pode ter um preço ali que é muito acima do que é o valor percebido pelo cliente, né? Então, a gente se preocupa muito nesse sentido, né? Para ter uma solução que, é bacana, é legal, é confiável, cara, vai durar 15, 20, 30 anos na tua casa, mas que também é acessível, né? Que também não custa nenhuma exorbitância, né? Que, vou gastar o mesmo que eu gastei em marcenaria, imóveis na casa, vou gastar em automação. Não, hoje em dia é muito mais acessível, né? Show de bola, meu cara. Eu acho que a gente cumpriu com excelência esse primeiro SonoraCast, o podcast da Sonora, né? Davi, eu queria te agradecer, cara. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, né? Pode ser em poucas palavras, o que você, na sua opinião, Davi, na sua experiência, na sua vivência, no seu dia a dia, o que você acha que nós podemos esperar para o futuro das automações aí para os próximos anos? É IA? É o Jarvis na casa? Sim, mas com calma, né? Quais são qual é a sua visão, né? Você é engenheiro, né? A gente já falou isso no começo. Qual é a sua visão hoje do que a gente pode esperar para os próximos anos? Sim, cara, como você comentou, a IA, ela hoje já faz parte da automação, né? Inclusive da Piero. Claro que a IA não está talvez em contato com o cliente ali na ponta, mas a gente usa ela hoje em dia, por exemplo, para você ter uma rapidez muito maior de desenvolvimento, né? Então, o que eu levaria de desenvolvimento 2, 3, 4 semanas para fazer, hoje em dia, em 1, 2 dias eu consigo executar, né? Então, essa rapidez de me adaptar às necessidades, né, de criar interfaces, de criar integrações com outros equipamentos, a IA já está presente ali, né? E futuramente, acredito eu que cada vez mais em contato com o próprio cliente final, né? Quase dentro da tua casa ali a inteligência artificial, mas assim, enquanto uma ferramenta, né? Não algo que vai tomar conta, vai tomar decisões autônomas, né? Realmente como uma ferramenta, né? A gente comentou, por exemplo, da Alexa. Eu vejo, né, para uma perspectiva futura, a inteligência artificial como um assistente dentro da tua casa, onde ele vai fazer essa ponte entre nós, a automação, né, que a gente está ali controlando som, iluminação, áudio, vídeo, persianas, e você vai dar um comando ali, tipo, né, Jarvis, hoje eu estava a fim de assistir tal filme. Ele vai mandar para nós essa informação já de uma maneira mais esmiuçada ali, né? Através dos comandos, mas não como alguém que toma uma decisão autônoma, algo nesse sentido, né? Sim. Nada muito robô ali tomando conta da tua casa, então nada nesse sentido, né? Tipo os filmes, né? Não, nada assim, cara. Show de bola, Beleza. Davi. Cara, obrigado, tá? Eu queria agradecer você em nome da Sonora Ambiência aí. Você está representando hoje aqui a Som Maior, Piero, né? Não vou citar todos os nomes lá, que tem bastante gente, né? Mas são pessoas aí que vêm transformando a Sonora. Hoje a Sonora chegou onde ela chegou, porque a Som Maior foi a decisão correta para nós, né? A gente mudou não só
para melhor, mas o nosso padrão elevou, as nossas entregas estão melhores, a nossa visão de mercado é melhor. E eu acho que essa sua vinda aqui é a prova de que isso tudo está cada vez mais fluido, está melhor. Então, assim, conte com a gente, né? Obrigado. A gente está aqui na região oeste, né? A gente tem uma região muito forte agriculamente, né? Assim, o agro aqui é muito bom, né? A galera brinca, né? O agro é pop, né? Então, o agro tá muito tecnológico, né? Então, assim, a gente tem projetos excepcionais lá no campo. Então, a automação já chegou lá no campo. Exato, a tecnologia Na parte, presente. num trator, mas também chegou na casa da pessoa, né? Então eu vejo assim que nos dá muita tranquilidade poder trabalhar hoje com esse resguardo que a Som Maior nos dá, que a Pinheiro nos dá, porque nenhum produto é passível de problema, certo? Exato. Assim como o iPhone ele pode dar problema, a gente também está aqui para resolvê-los, né? Então eu vejo que essa nossa leitura, essa nossa sensibilidade de entender a família, de entender o projeto como um todo e colocar o produto certo no momento certo, nem a mais nem a menos. Nem né? a mais nem a menos. Então Exato. eu vejo que o cliente fica satisfeito, nós ficamos satisfeitos e as coisas acontecem assim. Fechou, Davi? Obrigado, hein, Rafa? Eu que Obrigado. agradeço, cara. Tudo de Sucesso. bom. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, a gente agradece muito. Faça um comentário, se inscreva aqui no canal da Sonora, vai lá na Som Maior, na Pinheiro Segue a Ponto. Pinheiro. Segue a Pinheiro, vocês vão ver muitas novidades aí. E, inclusive, essa semana vai entrar o case de sucesso que a gente tem aqui. A gente entregou uma casa ali no Colinas Golf, né? Que vai estar Vai como tá no nosso case de site. sucesso lá da Pinheiro. Então, entre lá, confira que tem muita coisa boa chegando por aí. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Até a Valeu. próxima.